Crescer muito. Viver milhares de anos. Morrer e renascer um clone de si mesmo. A longevidade das árvores que enganam a morte, brincam com o tempo para não interromper a jornada da vida. Estamos na Serra Nevada, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Uma cordilheira que se estende por 640 quilômetros. Aqui nessas montanhas, alcançadas pela umidade do Oceano Pacífico, vivem as gigantes, os maiores indivíduos do planeta, as sequoias. Sobre uma base de mais de 30 metros de circunferência, a sequoia adulta mira o sol e chega a 85 metros de altura. Se botássemos essa árvore no meio do campo do Maracanã, ela ocuparia mais da metade do círculo central e subiria 50 metros para fora do estádio. A sequoia pode crescer sem pressa. Todos os seres vivos, todas as espécies de animais ou plantas, têm um ciclo de vida. As árvores também. Algumas vivem poucos anos, mas as sequoias podem chegar a 3.500 anos. Gigante e milenar, essa espécie parece indestrutível. Mas a verdade é que há milhares de anos ela ocupava boa parte do território da América do Norte. Hoje está restrita a uma pequena faixa de terra aqui na Serra Nevada, onde a altitude, a temperatura e a umidade são ideais para ela crescer. E é por isso que essa especialista em sobrevivência fica tão frágil diante da ameaça de mudanças climáticas. The giant sequoias do like. As sequoias gigantes gostam da temperatura que faz nessa altitude. Não é muito frio no inverno, nem muito quente no verão, então, se esquentar aqui, elas vão ter que migrar para mais alto na montanha. E se a temperatura mudar muito rápido, elas podem até desaparecer. They might actually disappear. Matt Fagan é biólogo do parque, especialista em sequoias. Ele mostra que um segredo da longevidade é a casca. Algumas dessas árvores têm casca com 60, 90 centímetros. 3 feet thick. A casca é proteção contra os incêndios florestais comuns aqui. Esse buraco onde estamos é uma cicatriz deixada pelo fogo. E esse fogo tem um papel importante na reprodução. Limpa o solo e o calor sobe. Lá no alto atinge os cones, essas pinhas, dando a mensagem de que é hora de soltar as sementes. Cada pinha dessas tem 200 sementes. Olha o tamanho da semente. We used to think Durante anos pensamos que o fogo era sempre ruim. Passamos quase um século apagando incêndios, depois disso não tinha brotinhos na terra. we noticed that we weren't seeing this movement. Percorremos a floresta com os guardas florestais. Passamos por bosques densos que têm o chão coberto de samambaias. Clareiras emolduradas pelas gigantes. Lugares ainda habitados por ursos e veados selvagens. Esta sequoia é o maior indivíduo vivo conhecido no planeta. Tem até nome, General Sherman. Ela não é a mais alta, é a que tem maior volume, 1.500 metros cúbicos. É o que carregam 20 caminhões altos. A General Sherman passou dos 2.500 anos e continua crescendo. Esse aqui é só um galinho dela que caiu lá do alto. Quando uma gigante dessa tomba, fica onde está. E se bloqueia a estrada, melhor abrir um túnel. É difícil entender como é que essa árvore para em pé. Ela tem um sistema bem complexo de raízes, mas elas são bem rasas. As raízes penetram só 3 metros no chão. Poucos seres na face da Terra são tão impressionantes. Mas cruzando a Serra Nevada, do outro lado, há árvores muito mais velhas. 3.000 metros de altitude, ar rarefeito e seco. Caminhamos 6 quilômetros por trilhas entre as árvores que aprenderam a dominar o tempo.
Pinheiros longevos. Chegamos a uma concentração de anciãs. Esse é o bosque das árvores ancestrais, e não é à toa que ele tem esse nome. Muitas dessas árvores aqui já passaram dos 4.000 anos. Algumas estão com quase 5.000 anos. Já estavam aqui há muitos séculos, quando os egípcios começaram a construir as pirâmides. São as árvores mais velhas do planeta. Pinheiros que já tinham 13.000 anos quando Jesus nasceu, carregam as marcas do tempo. Troncos enrugados, retorcidos, e são incrivelmente pequenos para a idade deles. É uma combinação de fatores que permite a essas árvores viver tanto tempo. Uma delas é a baixa qualidade do solo, very, very poor quality. Nessa terra arenosa, quase nada cresce. E quando cresce, é muito lentamente. Quer saber quão devagar esse pinheiro cresce? Esse bebezinho aqui já tem mais de 100 anos. Dave Harding dedica a vida a explicar para leigos como os pinheiros se tornaram tão resistentes. Because the trees grow so slowly, Como crescem devagar, a madeira é muito densa, dura, e por isso é mais resistente a ataques de bactérias e fungos que provocam doenças e a decomposição da madeira. Faz tanto frio e é tão seco aqui que insetos que provocam doenças não sobrevivem. Como o pinheiro longevo dribla condições tão difíceis, ele só cresce durante 2 meses do ano. Nos outros 10 meses, ele fica dormente. Isso significa que praticamente para todas as funções do seu organismo. E se mesmo assim faltar energia, elimina alguns galhos para não comprometer toda a árvore. Por isso, vemos galhos secos junto com o verde na maioria das árvores mais velhas. Esses buraquinhos são as marcas deixadas pela medição da idade. Dave mostra como isso é feito. Essa é uma árvore jovem, só tem meio milênio. Feito o furo, ele retira uma amostra fininha. Sente o cheiro. Cheiro de pinheiro, mas um cheiro bom. Que delícia. Nessa varinha perfumada estão 500 anos da história do clima. As árvores crescem do centro para fora, formando anéis, um a cada ano. Anos mais úmidos, o anel é mais largo, mais secos, anel fino. No pinheiro ancião, eles são tão fininhos que o professor usa esses bastões para explicar como é feita a contagem. Analisando os anéis de crescimento do pinheiro, os cientistas estão reconstruindo a história do clima na região. using that technique, Temos um registro ininterrupto de 8.800 anos. these mountains that goes back 8,800 years. Uau! Como se as vivas têm pouco menos de 5.000 anos? Eles voltaram tanto no tempo porque mesmo depois de mortas, elas continuam em pé durante milênios e quando caem não apodrecem nesse clima extremamente seco. Dá para comparar os anéis das árvores mortas com as vivas e descobrir se foram contemporâneas em alguma época. É assim que os pinheiros contam para nós sobre o tempo que viveram. Talvez haja uma lição para a gente na história desses pinheiros longevos. O que não te mata te deixa mais forte, mas bem preparado para quando os momentos difíceis chegarem de novo. Afinal, é assim que trabalha a evolução. Mas será que existem seres vivos ainda mais velhos do que esses pinheiros? Ainda mais pesados do que as sequoias? Outono. As árvores se preparam para enfrentar um inverno rigoroso em Utah, nos Estados Unidos. Elas vão entrar em dormência até a primavera. As folhas estão morrendo. E no último suspiro, uma explosão de cores. É aqui, nas montanhas de Utah, a 2.500 metros de altitude, que está o maior e mais pesado ser vivo de toda a Terra. É essa árvore aqui. É essa árvore. Essa aqui também. Na verdade, são todas essas árvores. Esta é uma colônia de clones de uma espécie chamada de álamo tremulante.
Todas essas árvores têm exatamente o mesmo código genético. Estão ligadas pela mesma raiz. Não é um indivíduo, mas é um único organismo. O nome álamo tremulante é por causa da maneira como as folhas balançam ao vento. São 47 mil árvores sobre o terreno de rochas vulcânicas. E ainda maior é o que está embaixo da terra. O sistema massivo de raízes é a alma da colônia. Se a seca ou o fogo destruírem as árvores, essa raiz faz brotar de novo. Ela também funciona como uma central de água e nutrientes, distribuindo de forma igual para todos os clones, mesmo que alguns estejam sobre solo mais seco e pobre. Mas as árvores, apesar de clones que têm exatamente o mesmo código genético, não são bem iguaizinhas. É que algumas são mais jovens do que as outras, e a oferta de sol também influencia. E mesmo que um clone ou uma árvore dure só 200 anos, essa colônia, chamada de pando, está viva há 80 mil anos. É muito difícil fazer esse cálculo, porque não é a idade de um indivíduo, mas da colônia toda, que se renova constantemente. Não é como a sequoia ou o pinheiro longevo, que ainda tem o tronco original. A idade foi estimada, então, calculando o tempo que a colônia levou para chegar a esse tamanho. Nada menos que 450 mil metros quadrados. Tudo junto, raízes e clones, pesa mais do que 800 elefantes. Nos últimos anos, a colônia começou a encolher. As mesmas características que a tornaram tão resistente são também a sua fragilidade. Todas são iguais geneticamente. Então, se uma ficar suscetível a um inseto ou fungo, perdemos todas. O mesmo acontece com as mudanças climáticas. Diversidade genética dá mais resistência. Genetic diversity gives you resilience. O álamo tremulante também se reproduz por semente. O pando é macho. Outras colônias aqui perto são fêmeas. Os cientistas dizem que as sementes são abundantes e férteis, mas poucas germinam, o que torna ainda mais importante preservar essas colônias. Uma preocupação é que o sistema de raiz está se degradando. Tentamos várias técnicas, removemos outras espécies e fizemos queimadas, o que antes acontecia de forma natural. Essa área foi completamente cortada e cercada. Assim, os brotinhos ficaram protegidos, não só dos animais selvagens, como também do gado das fazendas que fazem limite com o parque. A regeneração foi um sucesso. Cuidar do ambiente em que essas espécies vivem. Conhecer mais dos mistérios da sobrevivência. E quem sabe o dia de enfrentar o maior de todos. Porque de tudo o que conhecemos no universo, é só aqui que a vida faz a sua jornada.